Quero cumprimentar a todos. Nós estamos nessa noite dando início à nossa reunião, que tenho certeza que conta com a presença de cada um de vocês, daqueles que querem ouvir a palavra do Senhor, daqueles que estão precisando do apoio do Senhor, que nós todos precisamos, que o Senhor esteja presente nas nossas vidas. Vamos orar primeiro, depois estaremos lendo a palavra e falando da palavra do Senhor. Deus amado, Pai maravilhoso, nesta hora nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, e te pedimos que Tu nos dê a inspiração necessária, Senhor Deus, para falarmos aos Teus filhos nessa noite, meu Pai, para que possamos, Senhor Deus, alcançar o coração de cada um deles e fortalecer a sua confiança, a sua fé e a sua determinação na presença do Senhor, para que Ele nos dê força, nos dê coragem e determinação para passarmos esses dias difíceis, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Amém? Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que está aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 11 em diante, que diz assim: Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, prosperamente efetuou tudo o que tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Quando eu encerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu converterei dos seus maus caminhos. Então ouvirei o dos céus e perdoarei os seus pecados e sarará a terra. Amém? Então aqui nós vemos que Salomão, nós para receber primeiro temos que fazer alguma coisa. Lá no primeiro capítulo de 2 Crônicas, quando Salomão terminou a obra do templo, ele ofereceu 1000 holocaustos. E o Senhor apareceu naquela noite para ele, e ele mandou que ele pedisse o que quisesse, o que ele tivesse necessitando, ele pedisse ao Senhor. E era uma escolha difícil, porque Deus está presente para lhe conceder o que você quiser. E você vai determinar o que você está necessitando. E ele pediu sabedoria e entendimento. Não só para ele, mas para que pudesse andar diante daquele povo que o Senhor mesmo tinha colocado diante dele. E era um povo grande como o pó da terra, como ele mesmo cita. E o Senhor atendeu a Salomão. E aqui, quando ele termina o templo, termina a casa, termina tudo, ele também ora ao Senhor e o Senhor dá a resposta para ele. E a resposta é que quando Deus determinar a destruição com gafanhoto, com peste, com qualquer coisa, com guerra, é só buscar o Senhor. Havia a presença do Senhor de todo o coração, buscar a presença do Senhor e o Senhor iria sarar a terra. E nós sabemos que isso é verdade quando nós buscamos o Senhor, quando nós oramos, o Senhor atende. Como também quando nós murmuramos, o Senhor nos repreende. Lá no livro de Números, no capítulo 14, o versículo 28 em diante, ele fala que o Senhor fala dessa maneira: diz-lhe o Senhor, não tão certo como vive o Senhor, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a todos vós. Os seus corpos ficarão nessa terra, vocês vão largar os seus cadáveres aqui nessa terra, porque vocês murmuraram, porque vocês não confiaram no Senhor. Mas os seus filhos, que na murmuração eles falaram que os filhos iam servir como presa, o Senhor confirma, mas os seus filhos, que vocês falaram que ia servir como presa, esses eles vão entrar na terra, eles vão possuir a terra que eu levantei a mão, jurei a vocês que eu colocaria lá, mas vocês rejeitaram e eles vão conhecer essa boa terra. Uma terra que, como vocês mesmo confirmaram, quando Moisés os enviou para espiar a terra, vocês mesmos disseram que era uma terra que emana leite e mel. Vocês viram o fruto da terra, mas faltou em vocês a confiança, faltou em vocês a determinação para entrar naquela terra. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil, uma época de luta, uma época como que seja uma época de guerra.
contra o inimigo que nós não conhecemos, contra o inimigo invisível, contra o inimigo que ataca qualquer um em qualquer lugar. Hoje nós nos encontramos confinados nos nossos lares para prevenir contra esse mal que está sendo lançado. Mas eu tenho certeza que se nós nos convertermos diante do Senhor, se nós nos colocarmos diante do Senhor, orarmos, abrir o coração para o Senhor e colocar diante dele toda a nossa necessidade, tudo aquilo que nós estamos precisando, o Senhor vai estender a sua mão a favor de cada um de nós. Não só a favor do evangélico, não só a favor do católico, mas a favor de todos aqueles que buscarem, de todos aqueles que chegarem à conclusão, que aceitarem de coração que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é quem comanda todas as coisas. A palavra do Senhor, ela confirma que tudo o que acontece está na mão do Senhor. Ele que fez o céu e a terra, Ele que determina a guerra, Ele que determina a vitória, Ele que determina todas as vitórias do seu povo. E hoje nós estamos aqui falando da palavra do Senhor para aqueles que estiverem ouvindo, para aqueles que quiserem conhecer, para aqueles que quiserem buscar. É só procurar na palavra do Senhor, que vão ver como o Senhor é grande e poderoso, como Ele é misericordioso e como Ele sustenta em nossas mãos. O Senhor conhece a nossa dificuldade, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando, mas Ele se agrada quando você confessa, quando você chega a Ele e diz qual é a sua situação, aonde é que está a necessidade, aonde é que você precisa. Lá no Salmo 70, o grande rei Davi, ele chega e fala para o Senhor: apressa-te por mim, ó Deus. Ele estava na angústia, ele estava na dificuldade, e ele sabia que só Deus podia o socorrer. Naquela hora ele se coloca diante de Deus para pedir, para agradecer por tudo que ele tem feito e pedir. Eu estou aflito e necessitado, apressa-te por mim. Hoje também nós estamos aflitos e necessitados, porque lutamos contra um inimigo que nós não conhecemos, lutamos contra um inimigo invisível, contra um inimigo que nós não podemos alcançar, mas o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode nos dar força, o Senhor pode nos dar coragem, Ele pode, com a ordem, determinar a vitória, não só no nosso estado, não só no nosso país, não só na nossa cidade, mas em todo o mundo, porque Ele é o Rei do universo, Ele é único e onipotente e tem poder para todas essas coisas. Aqui ele apareceu a Salomão pela segunda vez. Por quê? Porque Salomão tinha orado, porque Salomão tinha buscado, porque Salomão tinha se colocado na presença do Senhor, tinha se prostrado diante de Deus como um grande rei, mas ele se humilhou diante de Deus para pedir, para glorificar o Senhor e para confessar aonde é que estava a necessidade. E o Senhor fala para ele: agora os meus olhos estão voltados para essa casa. Toda oração que for feita aqui eu vou estar ouvindo, e na sua casa também. Toda oração que você fizer, o Senhor vai estar ouvindo. Ele vai estar sabendo o que você está necessitando. Ele vai sabendo qual é o seu problema. Ele vai saber qual é a sua dificuldade. O médico diz que aquele que for idoso, aquele que tiver problema, vai ser eliminado, mas Deus tem na mão o poder, Deus tem a chave da vitória, Deus tem a determinação para nos dar vitória, e Ele vai fazer isso na vida de cada um, não só na minha, nem na vida da igreja, mas na vida de cada um daqueles que confiarem no Senhor. Confia, coloca a sua vida, coloca a sua família, coloca tudo na presença do Senhor, e você será salvo, você e a sua casa, porque Ele é Deus que pode, Ele é Deus que guarda, Ele é Deus que livra. Hoje nós estamos aqui falando através de um vídeo. Hoje nós estamos aqui porque não podemos nos reunir. Não só a nossa igreja, mas todas elas estão fechadas. Todas elas estão fechadas a porta, mas a igreja somos nós. Onde nós estivermos, nós somos igreja, porque a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Quem ouvir, quem tomar posse, quem seguir o meu caminho será salvo, mas aquele que não crê, ele será condenado. E nós vamos colocar na presença do Senhor. Coloca a sua fé hoje na presença do Senhor. Coloca diante de Deus. Pede a Ele, fala com Ele seriamente, porque você está necessitado, porque a nossa cidade está necessitada, porque o nosso estado está necessitado, porque o nosso país está precisando. E nós necessitamos da presença de Deus na vida de cada um, dos nossos familiares e de toda a terra está precisando. E aqui a palavra é muito clara: eu vou ouvir a oração, eu vou ouvir a lágrima que for derramada, a oração que for feita nessa casa eu vou colher, e a casa se torna sendo você que se coloca diante do Senhor para entregar a Ele a sua vida e da sua família e receber a bênção e a glória da casa do Senhor. Amém? Essas são as palavras que eu tenho nessa noite. Eu espero que você
entenda bem, e se quiser, leia esse capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, que você vai entender ainda melhor o poder de Deus, o quanto Ele é grande e maravilhoso e o quanto Ele pode fazer na sua vida. Amém? Ora.